Pesquisa estimulada para o governo do estado, né? Quando os nomes dos candidatos são apresentados no disco. Rafael Fonteles, 38% das intenções de voto. Silvio Mendes, candidato do União Brasil, 36,70%. Coronel Diego Melo, do PL, 2,05%. Jesse Lima, do PSC, 1,55%. Geraldo Carvalho, do PSTU, 0,85%. Gustavo Henrique, do Patriota, 0,60%. Ravena Castro, do PMN, 0,50%. Lourdes Melo, do PCO, 0,45%. E Madalena Nunes, do PSOL, 0,25%. Tem mais, tem mais. Agora os números de quem respondeu. Nenhum ou ninguém, Ari? 7,5%. Nenhum e ninguém. E não sabe, não opinam, 10%. Brancos e nulos, 1,55%. Tá, então os números da pesquisa estimulada para o governo do estado. Amostragem. Tem mais, Ari? Quem vem agora? Votos válidos, Ari, Opa. tirando brancos, nulos e indecisos. Como o Tribunal Superior Eleitoral divulga o resultado da eleição. Pesquisa amostragem. Vamos conferir no ar. Pesquisa também estimulada, como o Ananias bem explicou, só com os votos válidos. Rafael Fonteles, do PT, 46,94%. Silvio Mendes, do União Brasil, 45,34%. Coronel Diego Melo, do PL, 2,53%. Jesse Lima, do PSC, 1,91%. Geraldo Carvalho, do PSTU, 1,05%. Gustavo Henrique, do Patriota, 0,74%. Ravena Castro, do PMN, 0,62%. Lourdes Melo, do PCO, 0,56%. Madalena Nunes, do PSOL, 0,31%. É isso então, tá aí, pesquisa estimulada para o governo do estado, votos válidos. Cíntia Lages. Um empate técnico há 20 dias das eleições com a ligeira vantagem do Rafael Fonteles. O que é diferente nessa pesquisa? O crescimento do Rafael, mais de 5 pontos, 5,74% pontos percentuais, num momento em que ele realmente precisava crescer, porque passando por aquele processo desconhecido de grande parte dos eleitores e começa a se apresentar, intensificando a presença nos municípios. A gente vê também que teve o programa eleitoral, tudo isso acabou pesando nesse crescimento do Rafael Fonteles. E a gente vê um crescimento pequeno do candidato Silvio Mendes, 0,75%, né, foi o crescimento dele em relação à última pesquisa divulgada pelo Instituto Amostragem. Isso significa, Ananias e telespectadores, que é uma eleição muito difícil, como aliás já vem sendo dito, né, desde o início, e decidida no voto a voto mesmo, vai ficar emocionante. Apoliana? Ananias, essa ligeira vantagem do Rafael é o roteiro que o Partido dos Trabalhadores esperava neste momento da campanha. A própria Cíntia falou sobre esse trabalho de divulgação do nome dele, mas também um trabalho da base do Rafael, que muito se questionou nos últimos dias se estaria fazendo o trabalho de forma correta, divulgando o nome do candidato do Partido dos Trabalhadores no interior. Então, é esse trabalho que está sendo feito, está sendo cobrado cada vez mais dessa base. O PT sempre se orgulha de ter uma base expressiva, muitos candidatos a deputado estadual e federal. Então, é realmente essa força fazendo valer aí, agora demonstrado na pesquisa amostragem. Mas o tempo para Rafael é cada vez mais curto, dessa vantagem. Então, se ele quiser
de fato, e como a base petista busca essa eleição num primeiro turno, considerando que os demais candidatos podem aí não ter uma votação acima de 5%, então tem ainda que correr um bocado se quiser decidir no primeiro turno. Já. Os 10%, né? Sim. Você viu, os 10% ainda não sabem quem votar. Então, Sim. esse é um público, eu não sei qual de onde está vindo esses 10%, qual é a faixa etária. Por que eu pergunto isso? Porque é importante para o Rafael. Se for entre os jovens, por exemplo, é uma vantagem para o Rafael. O jovem, ele não sabe quem é Silvio Mendes, assim como não sabe quem é Rafael, porque Silvio Mendes foi prefeito há muito tempo, então não era do métier daquele jovem o conhecimento em Silvio Mendes. Então, de onde vem esse percentual aí é muito importante, quem ele é, qual é o perfil desse pessoal que a essa altura do campeonato ainda não se decidiu, né? Eu tenho certeza que a equipe de campanha está trabalhando também nisso aí, no convencimento dessas pessoas. Pode decidir a eleição, né? Porque decide a eleição 10%, é muito. Você vê que eles são tecnicamente empatados. Sim. Decidiria mesmo. Olha, então vamos agora para a evolução, Ari. Já você e o Franci completam os comentários, a análise dos números, mas vamos mostrar a evolução na pesquisa de intenção de voto estimulada. Como, a partir do levantamento iniciado em julho, cada candidato se comportou. Confira as intenções de votos, a evolução dessas intenções na pesquisa amostragem, Ari. Rafael Fonteles, na pesquisa de 13 a 17 de julho, tinha 29,7% das intenções de voto. Em agosto, ele subiu, em agosto ele se manteve ali nos 29,35%. No final de agosto, houve uma outra pesquisa de 26 a 30, e aí ele passou de 29% para 32,6%. E na pesquisa de setembro, ele tem 38%. Silvio Mendes, ele tinha 29,95% em julho. Em agosto, ele cresceu 4 pontos percentuais para 3,75%. Em agosto, ele foi para 35,95%. E agora, ele cresceu mais um pouco e está em 36,7%. Já o Major Diego, 2,6%, 2,6%, 2,3% e agora 2,05%, oscilando dentro da margem de erro. Jesse, 2,6%, 1,9%, 1,8% e 1,55%. Ela teve uma queda. Geraldo Carvalho, 1,25%, 1,15%, 1,1% e agora 0,85% também dentro da margem de erro. Gustavo Henrique, 1,3%, 1,55%, 1,25% e 0,6%. Também oscilou para menos. Ravena Castro, 1,1%, 1,1%, 0,4% e 0,5%. Lourdes não pontuou em julho. Depois ela saltou para 0,9%, depois 0,6% e agora 0,45%. Madalena Nunes tinha 1,02 em julho, depois 1,15, em agosto 0,95 e agora 0,25. Nenhum e ninguém. Em julho eram 18,05, depois 12,05 em agosto, no final de agosto 10,25 e agora em setembro caiu para 7,5%. Não sabe, não opinam. Eram 10,95% em julho, 12,65% no começo de agosto, 11,45% no final e agora 10%, os mesmos 10% de julho. Brancos e nulos, 1,3%, 1,85%, 1,35% e agora 1,55%. Tá aí os números da evolução da intenção de voto estimulada. Eu vou pedir para a Juliana colocar de novo a primeira cartela, que mostra a evolução de Rafael Fonteles e de Silvio Mendes. Franci, foram os dois candidatos que cresceram. Isso, foram os dois candidatos que cresceram e mostra cada vez mais essa polarização latente na disputa estadual para o governo do Piauí. De modo que os demais candidatos todos caíram de julho até agora essa pesquisa de setembro. Ou seja, o eleitor ele tem optado ou por Rafael Fonteles ou por Silvio Mendes. E isso torna cada vez mais complicado
imaginar que uma terceira via possa se tornar viável a essa altura do campeonato, faltando 20 dias para o dia do voto, para o dia 2 de outubro. E chama a atenção no levantamento de setembro o crescimento, como a Cíntia bem citou, acima da margem de erro de 2,19% para o Rafael Fonteles, que cresceu 5,4% no comparativo com o levantamento anterior, enquanto o Silvio cresceu, mas cresceu dentro da margem de erro, o que já seria um reflexo da campanha eleitoral e dessa vinculação que a campanha de Rafael Fonteles faz dele com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ari, eleição plebiscitária, Ari. E por isso mesmo, provavelmente será definida no primeiro turno. Essa é a expectativa tanto do Partido dos Trabalhadores quanto do Progressistas. Só que cada um puxa para o seu lado. Os progressistas dizem que Silvio Mendes ganhará no primeiro turno com a vantagem de 500 mil votos, veja lá. E o Partido dos Trabalhadores diz o seguinte, nada disso. Rafael vem num crescendo e a arrancada se dará nessas últimas 3 semanas. E aí, com essa decisão aí desses 10% que a Cíntia citou, mais esses ninguém não opina, que tendem a dar, parte deles tende a dar um voto útil na reta final, eles preveem que Rafael vença. Agora, a amostragem de hoje serviu realmente como um energético para a militância petista, porque os últimos levantamentos ainda mostravam o Silvio na frente, praticamente em todos, então deu uma injeção de ânimo neles, que foi apoiada por esses grandes eventos que aconteceram na última semana para cá. Ananias, Aliás, e só lembrando que é a primeira vez que o Rafael ele aparece na frente na pesquisa estimulada sem considerar os apoios no Instituto Amostragem. Então, por isso a comemoração da militância petista, porque é um fato inédito nessa eleição, o Rafael na frente do Silvio Mendes, sem considerar os apoios. Agora, eu acho que o voto útil já está sendo praticado. Basta ver que os candidatos estão desidratando. Sim. Aqueles candidatos, eles começam com gás danado. Aí, por exemplo, o Diego, desidratando totalmente, 2,6, aí vai indo. A Jesse foi a que mais desidratou. E aí ela começa com uma novidade, só que ela não sustenta o discurso. E então a Jesse, ela é alguém que parece que quanto mais ela fala, mais ela aparece, mais ela afasta o eleitor. E na verdade ela nem está fazendo campanha de rua, né? Ela mesmo diz que não tem dinheiro para fazer campanha, está concentrando nas redes sociais, então mas participou de todos os debates, acaba não né? acontecendo também para ela, não tem retorno nenhum porque ela não faz um trabalho de rua, só É rede outra social. dificuldade para viabilizar uma terceira via, né? Porque de um lado tem o Silvio Mendes, que conta com uma estrutura gigantesca, com o apoio do Progressistas, do ministro Ciro Nogueira, e de outro lado o PT, o candidato governista, que conta com o apoio do ex-governador Wellington Dias, enquanto os demais candidatos têm essa dificuldade, inclusive de estrutura e também de tempo de propaganda no rádio e na TV para tornarem essa terceira via viável na eleição deste ano. Eu acho que não é só por isso. Eu acho que eles também não têm discurso. O discurso deles não se sustenta. Não se sustentou durante a campanha. Não se sustentou nas oportunidades que eles tiveram. Veja o caso da Lourdes. A Lourdes viraliza nas redes sociais. Mas o discurso dela, sobre nenhum tema ela discorre. Então, isso pesa para esse eleitor que queria votar Pode não pesar para o eleitor da liderança, que ele está sendo carregado pela liderança. Mas para o eleitor jovem que queria votar na Lourdes, esse eleitor, quando ele vê a Lourdes falar sobre os temas que são relevantes para um candidato, é um eleitor esclarecido. Aquilo não vai para frente. Sim. Porque não tem discurso, o discurso não se sustenta. Olha, no caso... Ari, só fazer um registro aqui importante. Lembrando que pesquisa é um retrato do momento. Claro. Você está vendo aí na sua tela a evolução dessa fotografia. Fotografia tirada em julho, outra no começo de agosto, outra no final de agosto e outra agora no meio de setembro. O levantamento do Instituto Amostragem, que não erra há 35 anos o resultado da eleição, mostra essas fotografias de momento. E essa pesquisa dá para a gente comparar com as outras, comparar os retratos e, a partir disso, tirar uma tendência para a eleição, tirar uma tendência para o dia 2 de outubro.
Porque é a mesma pesquisa, do mesmo instituto, com a mesma metodologia, a mesma margem de erro, a mesma amostra sendo feita. E o que a gente está discorrendo aqui é exatamente sobre isso. Há, nesse momento, uma eleição plebiscitária, uma eleição polarizada entre Rafael Fonteles e Silvio Mendes, são os dois nomes que crescem na pesquisa, um mais, que é o Rafael, outro menos, que é o Silvio Mendes, enquanto os outros estão se desidratando, os outros estão perdendo intenção de votos, é a tendência mostrada nesse levantamento do Instituto Amostragem. Claro, eleição, pesquisa não é resultado de eleição, serve para nortear o eleitor, os candidatos, coordenadores de campanha, os políticos em si, sobre o momento eleitoral, sobre as estratégias, sobre o processo. E este, repito, é o retrato que a amostragem traz agora, com 35 anos de experiência, sem errar resultado de eleição para o governo no Piauí. Vai, Ari! Só para finalizar, sobre o candidato Coronel Diego Melo, é curioso como ele não acompanha a votação do presidente Bolsonaro. E ele fala do Bolsonaro e defende o Bolsonaro. É o candidato dele. Ele divulgou, inclusive, no final de semana, mais um vídeo do Bolsonaro manifestando, citando o nome dele, manifestando apoio a ele. Pois é, mas o Bolsonaro aparece ali com entre 15% e 17%, dependendo da pesquisa, de intenção de voto. E o Diego tem 2%, às vezes menos do que 2%. Então tem essa curiosidade. Onde é que estão esses votos do Bolsonaro aí nessa pesquisa? O eleitor do Bolsonaro não está, uma pequena parte está com o Diego. Está claro onde o eleitor do Bolsonaro está. Está com o grupo do ministro Ciro e do candidato Silvio Mendes. Geralmente é um eleitor antipetista, né? Então vai votar naquele candidato que ele vê que tem uma viabilidade melhor de derrotar o candidato do Partido dos Trabalhadores. E nessa situação que a pesquisa amostragem evidencia, retrata, o candidato que tem mais condições de derrotar o candidato do PT é o candidato do União Brasil, Silvio Mendes. Sobre a presença do candidato à presidência, vamos ver como fica com apoios. Intenção de voto estimulada, quando é apresentada ao eleitor o nome do candidato ao governo do estado e junto com ele os apoios, com quem ele faz eleição, faz campanha no Piauí. Vai, Ari! Rafael Fonteles, com o apoio de Lula e Wellington Dias, tem 54,5%. Silvio Mendes... Votos válidos aí, Ari. Votos válidos, 54,5%. Silvio Mendes, do União Brasil, com o apoio de Ciro Nogueira, tem 36,37%. Coronel Diego Melo, olha aí, com o apoio de Jair Bolsonaro, 4,53%. Jesse Lima, com o apoio do pastor Everaldo, 1,85%. Gustavo Henrique, com o apoio de Fred Costa, 0,78%. Geraldo Carvalho, com o apoio de Zé Maria, 0,72%. Madalena Nunes, com apoio... Opa! Não é de Jair Bolsonaro. Tá errado aí, Juliana. Não é de Jair Bolsonaro. Madalena Nunes, 0,48%. Com apoio de Juliano Medeiros. Juliano Medeiros. Lourdes Melo, com apoio de Rui Costa Pimenta, 0,42%. Ravena Castro, com apoio de Carlos Massarolo, 0,36%. Tá aí. Aí, pode voltar, Juliana, aí é a intenção de voto considerando, sem seus votos válidos, não é? Sem seus votos válidos, tem essa configuração aí. Agora, quando ele aparece, o candidato Coronel Diego aparece para o eleitor como candidato do Bolsonaro, ele tem uma melhora. Ele tem uma melhora. Mas ainda está distante dos 17% do Bolsonaro. Né? Aliás, é um estranho caso do presidente que não aumenta de intenção de voto no Piauí. Vocês não acham isso estranho? Sim. Porque tantas emendas, tantos recursos, e simplesmente o Bolsonaro não decola no Piauí. O principal cabo eleitoral do Bolsonaro no Piauí é o Ciro Gomes. Porque se você comparar o resultado da pesquisa... Ciro Gomes, o candidato do PDT. Explica, Cíntia. Explico, porque eu comparei as duas pesquisas do Amostragem, onde o Bolsonaro tinha, na de julho, ele tinha Lula 72,19%, Bolsonaro aparece com 17,16%. Na de setembro, perdão, na de julho, o Lula tinha 76,57%, Bolsonaro tinha 15,04%.
Ciro Gomes, em julho, tinha 5,4. E em setembro, ele aparece com 7,73. Vamos ver se aqueles 2% que ele perdeu nacionalmente se vão se reverter para o Bolsonaro. Nacionalmente foram. Nacionalmente foram. Mas aqui para o Piauí, o Bolsonaro não decola. Por quê? Se há tantas lideranças, se há tanto apoio, esse apoio sempre conduzido pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, aparece em todas as adesões. E o PDT aqui está com o Silvio, né? E o PDT está com o Silvio, lembra daquele episódio lá da Amanda Costa. Então, em todas as adesões que houve até o momento, tinha a presença do Ciro, tem fotos dele com todas as lideranças. Então, por que o Bolsonaro não está sendo bom para ele? Não está, no Piauí. Lembrando que no interior ele está sendo escondido, né? Isso talvez explique. Nós acabamos de mostrar que, pelo contrário, estão mostrando Lula, ao invés de mostrar o candidato. Já era difícil pedindo voto para ele, aí não pedindo, fica mais ainda. Aqui no Piauí, inclusive, é o contrário do que acontece em alguns estados nordestinos, em que capitais votam bastante no presidente Bolsonaro. Maceió é um exemplo que o Bolsonaro venceu com mais de 60% no segundo turno de 2018, aqui no Piauí, todos os 224 municípios não deram uma votação tão satisfatória para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, por isso que a gente vê também esse reflexo nas pesquisas, que, como a Cíntia bem citou, ele fica ali estagnado, sempre na margem de 15%, 17%, e não consegue subir, mesmo com apoios fortes aqui no estado, como é o caso do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que ninguém pode negar o poder de articulação do ministro Ciro Nogueira. Progressistas é o partido com o maior número de prefeituras aqui no estado. Então, como é que ele não consegue viabilizar uma melhora no cenário para o Bolsonaro? 116 prefeitos dos 224 municípios, é o que está sendo anunciado. A verdade é que a campanha de Bolsonaro no Piauí está abandonada, isso é fato. Ninguém quer. Exceto pelo Diego, mas que não consegue atrair. As pesquisas estão mostrando que não consegue reverter isso em intenção de capilaridade, voto, né? Não tem, não foi para o interior, não foi. E esse número aí, Ari, com o apoio de Lula e Wellington, Rafael,